nós vamos começando mais um vídeo especial hoje aqui no Fato Notícias. Convidei o meu amigo Francisco Demilson de Oliveira, o Chicão, que ele tem um blog, um videoblog, aliás, muito legal aqui no YouTube, que é o Perguntar Não Ofende. Quem já conhece ele participando sempre lá do outro canal Cine Bobagens e Videotapas, já tem uma ideia, mas... De vez em quando? É, de vez em quando, tá por aí quando a gente tem dinheiro pra pagar o cachê em pizza, né? Pizza. Mas hoje eu mandei inclusive uma passagem aérea pra você. Você está aqui em Londres, né? Chegou hoje de manhã, como é que foi o voo? Foi meio apertado que eu vi no bagageiro. Tá gostando da cidade? Gostando, sim, cara. Olha que bela paisagem aqui atrás da gente, né? Cara, essa aí é a London Bridge. Isso, é isso aí que você falou. Exatamente. De um dia eu aprendo inglês aqui, você vai ver só. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre Jair Bolsonaro, que tem ganho tanto a atenção dentro das mídias, que está sendo capa de jornais aí por N motivos, e principalmente motivo de muitos vídeos aqui no YouTube, pelo qual eu escolhi também para que nós pudéssemos falar sobre ele. E aí, Chicão, vilão ou herói? Herói ou vilão? Pois é, cara. Até eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre o Jair Bolsonaro, né? Mas é o seguinte... vamos dizer assim, para os religiosos, fundamentalistas, né, tal, ele chega a ser praticamente agora o novo Jesus Cristo para muitos. E até eu já vi, tem uma matéria, pessoas falando que ele seria o Salvador, né? Eu acho que é por causa do Messias o nome dele. Boa! Né? Mas, para uma parte da sociedade, ele está sendo visto aí como uma salvação do Brasil. Acho que não é bem assim. E, lógico, para o pessoal da esquerda, né, ele já é tido como um vilão mesmo. Na minha opinião, Luiz, ele tem pontos bons e ruins como qualquer outro político. Sim. Entende? Né? O ponto bom dele é que é o seguinte, que eu vejo ele assim, e nisso muitos vão pagar pau. Ele não foge de debate. Sim. Ele não foge de debate. Coisa que eu já vi, por exemplo, o João Willis chamar ele para um debate na Câmara dos Deputados. João Willis falou o que quis e quando foi a vez do Bolsonaro, ele se levantou e foi embora, cara. Algumas coisas, cara, que eu concordo com ele. Né? Por exemplo, redução da maioridade penal, sou a favor. Revogação do Estatuto de Desarmamento, sou a favor. Eu sou a favor também, sim, de um controle populacional, né? Porque ele deu uma entrevista e eu achei interessante o ponto de vista dele. Se tirar toda a corrupção que existe no Brasil, dos políticos e tudo mais, não existe governo que vai conseguir construir hospital, creche, escola, posto de saúde, manter isso com o crescimento populacional que tem, não acompanha, cara. Ele tem aquela coisa assim que qualquer coisinha com ele tem que resolver na porrada, mete a mão e enfia na mão na lata, né? E por causa de alguns comentários que ele fez, algumas pessoas tomam aquilo como verdade. Né? E tivemos casos tristes. Não estou dizendo que foi por culpa do Bolsonaro. Mas essas frases, né? Não, esse moleque tem que enfiar a mão na lata. E tem pessoas que abusam disso e acaba até machucando criança mesmo, porque o tal fulano falou. E a ligação com a bancada evangélica, né, sim, cara? a gente vai até falar isso daqui a pouquinho, que eu sei que você é especialista, inclusive. Especialista. Quem entra lá no canal do Chicão sabe muito bem disso. Eu vejo o Bolsonaro da seguinte forma. Ele tem toda aquela sua conduta militar, sim, dentro da qual ele se criou, inclusive dentro de um quartel, né? Foi sua profissão durante muito tempo, e ele tem uma personalidade muito forte, como nós destacamos ainda há pouco. De repente, isso lá no início dos anos 2000, quando ele começou a tomar uma notoriedade política um pouco mais ampla, ele começou a ser ele mesmo. E ele percebeu que isso começou justamente a dar um enfoque dentro da mídia para ele. Né? Então, aquela velha história, para que eu vou mexer num time que está dando certo? E ele é um cara muito inteligente, porque, na verdade, ele, muitas das vezes, acredito que até em 70% dos casos, ele sabe usar isso muito bem a favor dele. Sim. Então, quando ele é chamado para ir, por exemplo, numa Luciana Gimenez, quando ele é chamado, por exemplo, para ir no Pânico, ou qualquer outro tipo de programa que, entre aspas, seja polêmico, ele já sabe que ele vai tomar porrada. Sim, sim, sim. Mas ele já vai com aquele pensamento consciente. Eu vou dar porrada, eu vou levar porrada, mas eu vou dar também. Sim, sim. Mesmo que editem essa porra desse programa aqui, mas eu vou lá e eu vou manter exatamente essa imagem. Sim. E aí que eu acredito que ele é um cara muito inteligente dentro desse ponto. Talvez as questões negativas, como você falou, ele pode muitas das vezes
ficar quieto. Então eu acho que, ao mesmo tempo que ele é inteligente, muitas das outras vezes ele acaba se deixando levar pela emoção. Eu acho que ali falta um pouco, sabe o quê? Um assessor. Exatamente. Para tratar desse assunto. Os pontos mais infelizes que ele teve, que ele podia ter dado uma recuada, foi justamente lá na votação para o impeachment da Dilma passar através da Câmara. Lá. Exatamente. Putz, se ele ficasse quieto ou ele falasse qualquer outra merda lá, é pro bem do Brasil, acabou. Ele continuaria sendo o mesmo Bolsonaro que é querido por uns e odiado por outros. Ele consegue sempre aquilo que ele quer. Porque veja bem, lembra do caso da Maria do Rosário? Sim. Aquela mulher, bem citado. Aquela mulher ela foi uma espertalhona, né? Porque o assunto não era com ela, era uma entrevista que estava dando lá para uma TV, uma rádio, não sei, né? O jornalista lá, ela passou... Foi chamado de estuprador. E entrou pulou de paraquedas na entrevista do cara, chamou o cara de estuprador e tudo mais, né? Se é uma outra pessoa, né, não fosse o Bolsonaro, fosse outra pessoa, fala assim, ó, eu vou acabar a entrevista aqui, tá? Porque a pessoa tá trabalhando, mais tarde a gente combina, se vocês quiserem continuar, tal, não sei o que, e ir embora. Deixava ela falando sozinha. Depois, quando eu encontrasse com ela no corredor lá, sozinho, xingava ela, né, velho? Detonava. Mas o Bolsonaro é como você falou, ele tem aquela coisa de militar, né, velho? Sangue quente. Né? E quando ele falou aquele monte de asneira, ele falou aquela coisa lá, nós vamos ser de estupro porque você não merece, aquele negócio todo, né? E ela se fez de vítima, você vê que ela, nossa, se escandaliza. Aí quis agredir ele e falou, se você me agrediu, eu te agrido também. Olha, ele quer me bater. Ela foi muito esperta, mas só que, porém, eu acho que foi um tiro no pé ao mesmo tempo. Porque o cara saiu dali e foi ser entrevistado em tudo quanto foi lugar. É nisso que eu insisto em dizer aqui pra vocês no vídeo. Ele é um cara muito inteligente. Você pode dizer que ele é metido a machão, você pode dizer que ele é autoritário, mas nesse ponto ele é muito positivo. Ele sabe usar desse marketing, né, desse rótulo que colocaram dentro dele, o que acaba sempre, né, atingindo várias mídias. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa na rua que não é atrelada à política, aliás, não gosta de política, e veio perguntar pra mim, quem é esse tal desse Bolsonaro? Falei, Jair, quem é esse tal desse Bolsonaro? Por quê? Começa a criar esse, digamos que, esse marketing de rede, de boca em boca, de ouvido em ouvido. Sobre o caso da Ellen Page, que ela veio aqui gravar esse programa chamado Gaycation, que na verdade é uma produção de uma TV americana, onde ela está viajando vários países do mundo inteiro, pegando alguns casos peculiares, eu gostei da postura do Bolsonaro. Não é pela questão que vocês podem estar dizendo aqui, então você é homofóbico igual ele. Então, não. O que eu gostei, principalmente, foi essa questão que o Chico falou ainda há pouco. Ele manteve a mesma postura e o mesmo ponto de vista que ele tem. Embora tenha sido editado, mas tem aquela parte, inclusive, que ele fala, mas puxa vida, o que você acha? Eu sou uma lésbica. Ele olha bem firme pra cara dela e fala assim, olha, se eu fosse um cadete, eu pegaria você facilmente, né? Se você passasse, eu ia olhar pra você e ia subiar pra você. Entendeu? Ela faz aquela cara dela... interpretativa, né? Ela acho que é atriz, né, do porte dela, inclusive, mas eu achei muito legal essa questão dele, que ele mantém justamente isso que eu falei, ele mantém a posição do debate, ele não foge do debate. Então ele mantém aquela postura dele, cara, e isso, queira ou não, chama a atenção de muita gente. Ele faz aquela coisa de durão, então o pessoal mantém, pô, esse cara... Ele pode estar falando a maior mentira do mundo, só que as pessoas ficam assim, pô, mas esse cara... Tem pulso firme. Tem pulso firme. E as pessoas caem nisso daí. E é o marketing que ele escolheu e tá dando certo. Por quê? Porque a própria oposição tá dando todas as chances, todas as oportunidades para ele chegar e cacetar, velho. Eu acredito que isso vai muito também, como você disse, o Lula, ele era um cara que aparentemente, durante os anos 80, ele tinha esse perfil. Leonel Brizola tinha esse perfil. E outros políticos, que nem o Quércia, teve uma vez que o Quércia foi lá no Roda Viva, na Rede Cultura, né, na TV Cultura, e o jornalista começou a bater boca com ele, Marcelo Rezende. Sim. Marcelo Rezende, você pode pegar aqui no YouTube. E ele chamou o cara pro pau. Ele tirou o caso e falou, vamos pro pau. E de um tempo pra cá, depois do Lulinha Paz Amor, que você falou, começou a ficar aquela coisa tipo, olha pessoal, veja bem, não é por aí. Então talvez o pessoal tá, de certa forma, alguns, né, carente desse cara mais pulso firme. Carente desse cara que chega lá, bate na mesa e fala assim, eu mando aqui, eu vou resolver. Não, eu sou o pirocudo daqui, olha, eu mando. Exatamente. Mas, por um outro lado, tem o lado negativo, que eu sei que agora você vai ao delírio, que eu vou citar isso agora, né, você gosta muito de falar sobre isso daí,
que é o lado que, ao mesmo tempo que eu acho muito perigoso, mas é o lado também que eu considero que faz parte da personalidade inteligente do Bolsonaro para tentar, não digo que uma eleição a presidente, porque sinceramente eu acho que ele nunca vai chegar a ser presidente do Brasil. Talvez ele possa chegar ali a um cargo de senador, um chefe da Casa Civil, um cargo ali de extrema importância. Mas eu não consigo ver, né, não que eu não queira, mas eu não consigo ver ainda politicamente o Bolsonaro presidente. Mas o que ele está se acercando? Da bancada evangélica. Sim. Porque a bancada evangélica hoje tem o seu eleitorado. Né? Os evangélicos hoje possuem um número muito expressivo. Muito então, grande. O que eu vou fazer? Quase 50% da população. Sim, eu vou continuar sendo inteligente e eu vou pro lado desses caras. Sim. E se esses caras são contra os gays, se esses caras são contra isso, são contra aquilo, eu vou ajudar os caras a martelar os caras. É. Então, isso faz parte, pessoal, de um ciclo chamado política. É. O cara da bancada evangélica, quando ele se ligou a esse pessoal aí, lógico, por interesses, né? E também faz parte da conduta militar, que o militar tem aquela coisa também de Deus, né? Crê em Deus, na pátria, na família, aquele negócio todo, né? Quando ele se aliou à bancada evangélica, é praticamente o pacto com o diabo que a gente fala, né? Por quê? Porque eles têm interesse, sim, né? Muita gente fala, não, você está inventando, muita gente fala isso, só que até agora ninguém me provou o contrário, né? Que é implantar uma teocracia cristã no Brasil. Se você amanhã achar que o Bolsonaro, se ele se candidatar e achar que o Bolsonaro vai ser o melhor presidente, boa sorte, vote nele, problema seu. O problema está aí, o problema são se os bispos o indicarem. E é claro, ele é um cara marqueteiro, ele é um cara esperto, ele está tá na dele lá, ele tá tudo favorecendo ele. Né? Pode ser que ele venha ser candidato, direito dele, né? E direito seu de votar ou não. Eu não votaria, né? Porque tem... Na minha opinião, as pessoas ligadas a ele, né, é que vai ser o problema desse país. E uma coisa que ele sabe muitas vezes bater é quando ele reconhece que o adversário político dele é mais fraco de debate, aí ele soca mesmo, né? E a gente vê cada acabada que ele dá nos caras que chega até... E é na lata, pá, na lata. E é na lata. Mas às vezes ele também se ferra quando pega um cara jamais, né? E grita muito sobre comunismo. Esses dias ele estava dando entrevista pro Pânico na rádio. E a menina lá, esqueci o nome da jornalista, perguntou um negócio pra ele também foi respondendo na lata. E daí, o que você tem a ver com isso? Matou a menina lá, só pegar no YouTube e você vê a entrevista no Pânico. E o engraçado é que ele fala, ele levanta o queixo e encara. Ele olha no olho e encara. Mas esse é o ponto forte do cara. Exatamente. É o cara que, quando ele fala assim, bate o peru na mesa, né? E ó, eu mando mais aqui. Cara, ele olha nos olhos. Né? E coisas que muitas vezes os outros não fazem, foge de debate, não chega. E isso queima, e isso só faz o cara crescer. Quanto mais eu der audiência pro cara, mais ele cresce. Agora, para nós finalizarmos, Jair Bolsonaro, herói ou vilão? Olha, vou dizer do meu ponto de vista, né, com as pessoas que estão ligadas, né, que é com a bancada evangélica. No meu ponto de vista, para mim, ele vai ser um vilão. Tá? Eu não vou nenhum nem outro. Anti-herói. A anti-herói é boa. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados aqui no Fato Notícias. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like e participar conosco aqui nos comentários. Lembrando também que vocês podem se inscrever lá no canal do Chicão, Perguntar Não Ofende, que eu estou deixando aqui na descrição. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.